Oi, gente. Pois é, um mega escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Ela teria produzido dois relatórios e eu vou trazer o conteúdo desses relatórios resumidamente nesse vídeo, com o objetivo de anular o caso Queiroz e a investigação sobre Flávio Bolsonaro. Se você não está entendendo por que isso tem uma gravidade tão grande, nós estamos falando do uso de uma agência de inteligência brasileira, do Estado brasileiro, para defender os interesses de um político brasileiro. Esse não é o papel da agência. A agência não pode interferir na investigação, tentar ajudar o Flávio Bolsonaro. Isso é completamente irregular. Inclusive, vou trazer aqui para vocês uma reportagem, né? Que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal diz que a possível ajuda da ABIN ao senador Flávio Bolsonaro, revelada hoje pela revista Época, caso se confirme, é inaceitável em todos os sentidos. Ao estar a serviço de uma causa que não é republicana, a atuação da BIM passou de qualquer limite, disse Kleber Cabral, presidente do Sindifisco Nacional. E ele está corretíssimo. Seria o maior escândalo do país. Né? A ABIN produziu dois relatórios para ajudar o senador, no caso, que revelou a existência de um suposto esquema de rachadinhas que a gente já conhece. Né? De acordo com a reportagem, a BIM teria orientado a defesa de Flávio a apresentar eventuais ilegalidades na atuação dos auditores da Receita Federal na investigação. O Sindifisco repudiou o suposto uso da Receita como orientação da ABIN. Disse o Kleber Cabral, a Receita Federal, diante do que vem sendo noticiado pela mídia, tem resistido às pressões políticas, tentativas de ingerência que precisam ter um fim imediato. Disse ainda, se não bastasse a gravidade de se ter uma agência de inteligência mobilizada para defender o filho do presidente da República, acusado de atos ilícitos, como a rachadinha na Alerj, não se pode admitir que um órgão do governo busque interferir num órgão de Estado, protegido pela Constituição Federal, sugerindo o afastamento de servidores públicos, que foi uma das coisas que o relatório sugeriu. A coisa é muito, muito, muito barra pesada. Eu vou trazer aqui o primeiro relatório, né? Segundo a época, os documentos da BIM, né, especifica a finalidade de defender Flávio Bolsonaro no caso da Alerj. Sugere substituição, como aludiu o Kleber Cabral do sindicato, né, dos postos em referência a servidores da Receita Federal e traça uma manobra tripla para tentar conseguir os documentos que a defesa de Flávio espera. Vou tentar traduzir. Imagine, a Receita Federal está investigando, junto com outros órgãos do Estado brasileiro, investigando Flávio Bolsonaro. Aí, uma agência de inteligência do governo resolve causar uma ingerência, trocar a gente do lugar que está incomodando o Flávio Bolsonaro para abafar o caso, para que o caso seja anulado. É, isso daí, gente, é patrimonialismo multiplicado por 100. Patrimonialismo na veia. E o patrimonialismo é o seguinte: é o uso privado da coisa pública. A Agência Brasileira de Inteligência não pertence a Jair Bolsonaro, não pertence ao governo Bolsonaro. É uma agência do Estado brasileiro. Não poderia fazer uma coisa dessa. Mesmo que tenha um indicado do governo, essa agência não poderia, muito menos ela poderia interferir numa investigação federal. É uma coisa de doida. Os relatórios apontam a existência de um suposto esquema criminoso na Receita para fornecer dados de Flávio que embasasse o inquérito da rachadinha. A autenticidade e procedência dos documentos foram confirmados à época pela defesa do senador. De acordo com a revista, os relatórios da BIM foram enviados em setembro por WhatsApp a Flávio, que os repassou a seus advogados. Os documentos contradizem a declaração do Gabinete de Segurança Institucional em 23 de outubro, quando outra reportagem da revista Época revelou que órgãos do governo se mobilizam em busca de elementos que permitissem a anulação das investigações envolvendo Fabrício Queiroz. E aí tem todos os detalhes, é uma coisa assim. Olha só, o primeiro relatório. Eu vou trazer só os relatórios, porque
a quantidade de detalhes disso aí é muito grande, gente. Eu vou recomendar que vocês leiam as reportagens que eu vou colocar no comentário fixado. Mas o primeiro relatório traz o seguinte: a reportagem da época mostra que o primeiro relatório da ABIN tem como finalidade declarada defender Flávio Bolsonaro, né? A ABIN cita uma linha de ação para cumprir a missão de obtenção via SERPRO, Serviço Federal de Processamento, de apuração especial, demonstrando acessos imotivados anteriores. É duro, né? O segundo relatório traça uma manobra tripla para tentar conseguir os documentos que a defesa espera. Tipo, a defesa está querendo documentos para poder anular e vai utilizar um órgão do governo, a Agência de Inteligência, Agência Brasileira de Inteligência, para poder fazer isso. Uma coisa completamente ilegal. Isso pode, inclusive, assim, se não já existissem motivos mais do que suficientes para o impeachment do Bolsonaro, isso daqui, assim, é muito motivo para o impeachment. Mas pode não acontecer, porque o impeachment, no nosso país, ele não é um processo simplesmente jurídico. Ele é um processo político. E sendo um processo político, como não existe o interesse, nesse momento isso pode mudar, mas não existe o interesse do presidente da Câmara, do presidente do Senado, de fazer isso, e vamos ver se agora com a mudança, né, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, na nova legislatura, vamos ver o que é que vai acontecer, mas provavelmente não vai acontecer impeachment, embora essa atitude seja completamente absurda. Olha só, o relatório também sugere, de acordo com a revista, que a defesa peça ao chefe do SERPRO o fornecimento de uma apuração especial sobre os dados da Receita, baseados na Lei de Acesso à Informação, o que de fato a defesa de Flávio Bolsonaro faria. A ABIN ressalta que o pedido deve ser por escrito, ou seja, eles estavam orientando a defesa do Flávio Bolsonaro. Tem uma ação movida pela Rede de Sustentabilidade no STF que questiona a decisão na Justiça do Rio que levou o caso das rajadinhas para a segunda instância. O partido argumenta que a própria corte decidiu em 2018 que o foro privilegiado que só vale para crimes cometidos no mandato em razão da atividade parlamentar, que não seria o caso. Olha só o que disse a ABIN, né, em nota oficial. Nossos profissionais não interferem em assuntos internos de outros órgãos, não sugerem alterações em cargos, muito menos estratégias referentes ao jogo político partidário nacional. Estranho, né? Parece que fizeram exatamente isso. E o relatório já foi confirmado até pela defesa do Flávio, a autenticidade. Então, eles interferem sim em assuntos internos de outros órgãos. Então, o que a BIM está dizendo aqui é mentira. Pelo menos pelo que a gente sabe até agora. Não sugerem alterações em cargos, sugerem sim alterações em cargos. Não sugerem estratégias referentes ao jogo político, sugerem sim estratégias de defesa, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista político, né? Eles disseram ainda: repudiamos as alegações de que servidores da agência atuam em prol de governos e grupos políticos, reforçando nosso compromisso com a defesa do Estado e da sociedade brasileiros e principalmente com os princípios democráticos e republicanos que norteiam os profissionais de inteligência. Eu lamento avisar, mas a fala da BIM, essa nota oficial, ela acaba sendo uma coisa meio ridícula agora. Porque assim, claro que o que eles estão dizendo é o correto, mas não é o que aparentemente, segundo os relatórios, eles estão fazendo. Eles estão fazendo tudo ao contrário do que disseram na nota. A GSI diz que as acusações são desprovidas de veracidade, se valem de falsas narrativas e abordam supostos documentos que não foram produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência. Gente. O diretor executivo da Transparência Internacional, Bruno Brandão, afirmou sobre os relatórios: são fatos gravíssimos, são diversos crimes possíveis que devem ser apurados, desde a prevaricação até outros muito mais graves, como embaraço de investigação de organização criminosa. Se houve participação do presidente, pode ter ocorrido crime de responsabilidade, motivo para impeachment. E ele continuou: e o Procurador-Geral da República deve abrir investigação já, e a Procuradoria do Distrito Federal deve apurar também se houve improbidade administrativa. E o senador Randolfo Rodrigues já afirmou:
A agência de inteligência brasileira é uma agência do Estado brasileiro. Não serve a partidos políticos, nem serve a pessoas, mesmo que estejam momentaneamente no poder. Ainda hoje vou requerer uma comissão mista de inteligência do Congresso Nacional a instauração de investigação sobre o uso indevido da ABIN em favor de ações criminosas por parte de parentes do presidente da República. O Sindicato dos Auditores também já se manifestou, a Associação Nacional dos Oficiais de Inteligência já se manifestou também. Não é nem um pouco surpreendente que o governo Bolsonaro use a BIM para esses fins. Mas é criminoso. Não tem outra palavra para usar. Se isso ficar aprovado, se isso ficar confirmado, o que parece que está caminhando para ser confirmado, é um escândalo gigantesco e mostra o patrimonialismo, o uso privado da coisa pública, de uma forma absolutamente cristalina. O que é? Eu falo muito sobre patrimonialismo, que é uma das chagas do Estado brasileiro, junto com o autoritarismo. E o que é isso? É você pegar um órgão do Estado, tipo a BIM, e dizer, olha, vocês estão aí, vocês vão defender o filho do presidente. Ou o próprio presidente dizendo isso, eu não estou dizendo o que ele disse, mas alguém do governo chegar para mim e dizer, o papel de vocês agora é arrumar um jeito de safar o filho do presidente das acusações que ele está sofrendo agora. Esse não é o papel da BIM. É um absurdo imaginar que a BIM faria isso. Por isso que a BIM, na nota oficial, negou veementemente. Porque do ponto de vista legal, essas atitudes elas não têm a menor sustentação. Se elas forem comprovadas, isso é de uma gravidade gigantesca. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Vamos aguardar. Eu vou fazer próximos vídeos sobre isso, os próximos passos desse escândalo, desse mega escândalo. E, gente, nós não podemos nos silenciar diante de um escândalo desses. De jeito nenhum. Era o que eu tinha para falar sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.